Fala, torcedor, tudo bom com você? Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você receber os conteúdos do canal Monte Sport Show. Live, vídeo diário, Podmonte, entrevista, pré-jogo, pós-jogo, rumores, contratações, peruas, tudo para você. Hoje nós vamos falar sobre o Sport, que infelizmente perdeu não, empatou com a equipe da Ponte Preta, mas sinceramente, quase um gosto de derrota aí, um gosto de guarda-chuva na boca do rubro-negro. E o Anderson Moreira não gostou da atuação do Sport e falou algumas coisas sérias na coletiva. Você saberá o que ele falou, minha opinião sobre o jogo, tudo neste vídeo após a vinheta. Torcedor do Sport, a chance do clube pernambucano permanecer no G4 passou na frente do torcedor rubro-negro, que não dependia dele, sim dos jogadores, obviamente, de fazer um bom futebol contra a equipe da Macaca, lá no estádio da Ponte Preta, e infelizmente isso não aconteceu. O Sport que deixou a desejar em diversos momentos, o time muito lento no primeiro tempo, sem agressividade alguma, tomou o primeiro gol, sofreu até demais, e infelizmente com um a menos, o Sport acabou empatando com a equipe da Ponte Preta. E vou dizer uma coisa, o Sport foi horrível no primeiro tempo, na minha concepção, no meu entendimento. O time não jogou mais uma vez, assim como não jogou na partida contra o Londrina, só que contra o Londrina, o Sport teve um Wagner Love num dia legal, num dia excelente assim, para o atacante. E no aniversário dele, o presente foi um empate. Sinceramente, eu quero deixar claro aqui, para o torcedor do Sport que está assistindo esse vídeo, que no meu entendimento, aquela vitória fora de casa foi um ponto sim positivo, não adianta negar. Mas o Sport não terá grandes desempenhos, ao meu ver, fora de casa, independente de contratação ou não. Porque parece que quando o time pega o avião, desaprende a jogar bola, parece que o futebol fica em Recife. E o Anderson Moreira também não pode fazer muita coisa, porque ele não joga. Mas eu acho que ele errou em alguns momentos ali, em algumas substituições. A gente vai falar disso mais lá na frente. Mas também porque não tem peça de reposição. Não só substituição, né? Para mim, o Fábio Matheus tem que ser titular nessa equipe do Sport, pelo que ele jogou ontem. Tá cada vez mais visível que ele está pedindo passagem. E para mim, isso é um dos erros do Anderson Moreira de não colocar o garoto. O Eduardo também não foi bem ontem, mais uma vez. O Filipinho, para mim, ontem teve um papel regular, mas eu acho que o Igor Cariús, mesmo havendo uma competição entre os dois ali, segundo até o próprio Anderson Moreira, disse que o Igor ficou um tempo afastado e agora precisa recuperar a posição. Mas colocou o Kaique no lugar do Ronaldo, que é um jogador nulo. Fez algumas substituições já de lei, né? Tirou o Fabrício Daniel, colocou o Edinho muito embaixo na equipe rubro-negra, não tá jogando nada, literalmente nada, na equipe do Sport. E o Sport deixa a desejar. O Novo Horizontino, do técnico Eduardo Batista, é o líder da competição, logo após o Vitória, que perdeu para a equipe do Criciúma dentro de casa, no Barradão. O Vila Nova, do técnico Claudinei Oliveira, é o terceiro colocado, e o Criciúma é o quarto colocado, que tomou a vaga do Sport. Lembrando que o Sport tem 2 jogos a menos, e vai enfrentar o Vila Nova no domingo, dentro dos seus domínios. E vamos ver, o Sport terá uma semana aí de descanso, uma semana sabática, né? Para dar uma descansada. O Anderson disse que é o momento do elenco se recuperar, mas recuperar não só o físico, mas também o mental. E veremos, o Sport que está em sexto com 21 pontos, 10 jogos apenas, 2 jogos a menos aí, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Sport vencendo o Vila Nova, que é um que precisa vencer por ser um time. Precisa vencer todos os times, tá? Obviamente. Mas é um time que está ali próximo ao Sport. No caso, uma disputa entre duas equipes que brigam pelo acesso. E se o Sport deixar a desejar, meu amigo, a situação ficará complicada. Mas, torcedor do Sport, eu quero deixar claro aqui que o Anderson tem toda a razão de estar questionando, dizendo que o Sport não jogou, dizendo que o Sport não foi bem. Só que, obviamente, nós não podemos, de forma alguma, inocentar totalmente o Anderson. Acho que dois culpados aí. O Anderson, para mim, de não fazer algumas mudanças, e dentre elas, o Fábio Matheus nessa equipe titular, e a diretoria também não está se movimentando para contratações. Porque o elenco do Sport é um elenco limitado. Vencer fora de casa vencerá em algumas partidas, mas esse tipo de ponto que a Ponte Preta empatou com o ABC, que é lanterna da competição, dentro de casa,
e o Sport empatou também com um a menos. Pelo amor de Deus, veja só a comparação. Mas vamos colocar o Anderson Moreira aqui, o vídeo dele, expondo a situação e como ele não ficou contente com a equipe rubro-negra. Eu acho que nós fizemos um jogo muito abaixo daquilo que a gente consegue fazer. Para falar a verdade, a gente perdeu uma grande oportunidade de sair com os 3 pontos. Hoje a gente deixa 2 pontos que poderiam, né, vir para a gente se a gente tivesse jogado melhor. Nós jogamos de uma forma muito lenta, não com a nossa velocidade habitual, com o nosso ritmo habitual. E claro que isso acaba fazendo com que a gente não tivesse, mesmo com um jogador a mais, criado tantas oportunidades. Criamos algumas boas, mas eu acho que a gente poderia ter criado muito mais, e o empate talvez tenha sido justo no sentido do que o time da Ponte se aplicou, se dedicou com um jogador a menos, né? E a gente não teve competência aí para poder fazer o segundo gol. Torcedor do Sport, eu acho que o Anderson tem razão. Acho que não, eu tenho certeza que o Anderson tem razão. Do time não ter ido bem, do time não ter jogado essas coisas, do time ter atuado muito mal contra a Macaca lá nos seus domínios, no estádio da Ponte Preta. Infelizmente, fica o questionamento. Será que mais uma vez o Sport terá o mesmo desempenho que contou em 2019? Aquele time que empatou diversas vezes. Nesta temporada, está ficando cada vez mais visível que o empate não é um ponto positivo, já que Novo Horizontino, Vitória, Vila Nova e Criciúma estão vencendo. O Criciúma venceu contra o líder da competição fora de casa, coisa que o Sport está com dificuldades aí de vencer. Então, fica um alerta para os jogadores do Sport que podem perder mais uma vez a classificação para times como Novo Horizontino, Vitória, nem digo tentando pela tradição, Vila Nova e Criciúma. E o Criciúma também por conta da tradição, mas Novo Horizontino e Vila Nova, com todo respeito a essas equipes. Mas fica aí o alerta. Eu ainda acredito no acesso do Sport e acho que o Sport irá subir. Mas, se o Sport não tomar cuidado, certamente irá sofrer para contar com acerto. Certamente. Falo isso porque estamos próximos aí de atingir, acho que 1/3 de campeonato, salvo engano. Salvo engano, estamos próximos de atingir isso. Então fica complicado, tá? Para o torcedor rubro-negro, que imagina que o Sport pode ter sucesso na competição só vencendo dentro de casa. Não, pelo contrário. A ilha precisa ser, sim, uma fortaleza para o elenco rubro-negro, mas, depender de algumas situações, ficará complicado. Então, eu quero saber a sua opinião. E aí? O Sport precisa de reforço, obviamente, mas quais nomes? Segundo, o Anderson tem culpa nesse desempenho, sim ou não? O que a diretoria precisa fazer para isso mudar? Porque o Sport joga tão mal fora de casa. Quais as mudanças que o Anderson precisa fazer nesse time para dar uma melhorada? Você vai deixar tudo aqui embaixo. Além disso, vai deixar teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço, até a próxima. Valeu!